Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. O conteúdo dessa aula é falar sobre o conteúdo de páginas e posts, certo? Eu estou aqui já logado no WordPress e eu também abri aqui o Lorem Ipsum, que é um conteúdo para gerar layouts, né? Para não ficar aqueles textos X só bater no teclado, ficar com um texto simulando um texto real, tá? Então eu vou usar esse material e vou ver como que fica já na página, tá bom? O que que é uma página, o que que é um post, que é o conteúdo que eu vou trabalhar, tá? Os posts são conteúdos que têm uma ordem cronológica. É como se fosse algumas notícias. Toda vez que sai uma notícia nova, ele é apresentado em primeiro lugar. E aí, a partir do momento que eu criar uma nova notícia, ela toma esse primeiro lugar como uma notícia, última notícia. É mais ou menos o que acontece nas redes sociais, né? Os últimos acontecimentos sempre são apresentados em primeiro lugar e a pessoa pode ir pela rolagem buscando o conteúdo que se passou. Então, essa é a característica do post, ter essa ordem cronológica. Também é possível criar categorias. Então, por exemplo, se eu fizer vários posts sobre alimentação, eu posso criar uma categoria alimentação. Se eu fizer vários posts sobre atividades físicas, eu posso criar uma categoria chamada atividades físicas. Isso permite que o usuário localize essas categorias e veja o assunto que ele quer para aquele tema, né? Então, eu vou explicar como fazer a parte de categorias mais à frente, mas que fique para você que posts têm essa características de coisas cronológicas, de continuidade, tá bom? Já as páginas nós usamos quando fazemos um conteúdo que não é cronológico, ele não tem essa ordem sequencial, tá? E ele é um conteúdo estático, então, por exemplo, uma página de contato. Você não vai ficar fazendo uma nova página de contato todas as vezes. Não, você faz uma página de contato e deixa ela lá. Geralmente você coloca ela no menu ou alguma seção do seu site. Você vai fazer uma página de quem somos ou sobre nós. É uma página que fica fixa ali. Desculpe o barulho. Então, se você entender o que é uma página e um post, como eu disse para você, os posts têm essa ordem cronológica e vão seguir uma sequência, e as páginas são conteúdos estáticos, né, que não tem essa alteração. Eu não preciso ver a última página criada, eu preciso que ela fique localizada para que eu pegue o conteúdo dela. Nós estamos aqui logados no WordPress, eu tenho aqui posts e eu tenho aqui parte de páginas, tá bom? No caso, eu vou começar criando um post. Então, estou clicando aqui. Eu não tenho nenhum post cadastrado, eu tenho a opção de adicionar um novo, ou criar as categorias aqui, o que eu vou fazer depois. Então, vou criar aqui um novo. Então, estou criando um novo post. Para gerar o conteúdo, eu vou usar o Lorem Ipsum, tá bom? Então, não se preocupem com essa parte aqui, eu vou explicar em um vídeo só focado nisso. Estou colocando aqui o primeiro post, chamado Lorem Ipsum, com esse texto. E eu tenho aqui algumas opções que eu vou explicar que já funcionam também para outros conteúdos do WordPress. Então eu posso imediatamente publicar, significa que se o site estiver online, a partir do momento que eu apertar esse botão, ele já vai aparecer. Eu posso salvar um rascunho, significa que eu comecei a montar o post, mas não terminei. Eu quero deixar ele ali para que em algum momento eu possa concluir ele, tá? Eu posso também aqui clicar e definir uma data que eu quero que aquele post seja apresentado. Então, o post ou a página podem ser programados para que apareçam em determinado momento. Você não precisa ir lá naquele momento e publicar. Você pode, desde já, programá-lo, tá bom? No nosso caso, eu vou publicar e o próximo post eu deixo como rascunho. Então, eu vou clicar aqui em publicar. Ele traz um resumo das coisas aqui para mim. Eu vou publicar novamente e ele confirma que o post foi publicado. Nesse momento, eu não tenho dentro do menu um lugar para visualizá-lo, então eu vou ver por aqui mesmo, ó, ver post. Apertei e ele mostrou o post. Ó. Então ele tem o título e tem aqui o conteúdo que eu coloquei, tá bom? Se eu quiser voltar no WordPress, eu posso voltar por aqui. E aí tem aqui a página principal do WordPress, mas eu vou aqui em posts novamente, o meu post que foi publicado está lá. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre os usuários? Ó, tem quem criou esse post, né?
lembra que eu falei de categorias? Eu tenho aqui um post sem categorias, né? Então eu vou criar um novo post, vou deixar como rascunho para a gente ver a diferença e vou trabalhar depois com a parte de categorias. Então vou clicar aqui no adicionar novo post, vou buscar o mesmo texto, só que eu vou buscar aqui do segundo parágrafo para frente, para que a gente consiga identificar qual que é um e qual que é o outro. Então tem aqui o parágrafo, tudo bem. Agora eu não vou publicá-lo, eu vou salvá-lo como rascunho. Salvei, ele me permite fazer uma pré-visualização. Então eu apertei agora segurando o Ctrl para ele abrir uma nova aba. Então eu tenho ele aqui, ó, tá bom? Os posts têm essa característica de você poder voltar e ir. Então tem aqui, ó, um post e o outro que não está publicado, né? Vou voltar no WordPress, tá? Vou voltar aqui no WordPress. E eu tenho agora aqui, só um momento. Eu tenho agora aqui um post que consta como rascunho e um post que está publicado. Se por um acaso você quiser fazer a edição dele, você pode apertar esse botão de editar ou fazer uma edição rápida. Nesse caso aqui eu vou fazer a edição normal dele, tá? Então eu quero agora que ele tenha esse título aqui, ó, ou quero mudar o conteúdo. Eu posso vir aqui fazer a modificação. Quero esse parágrafo, por exemplo, em negrito, só para a gente ver a diferença. E dessa vez eu não vou salvar como rascunho, eu vou publicá-lo, tá bom? Então publiquei e vou visualizá-lo aqui novamente. Olha lá, então aquele post foi alterado, tá bom? Eu tenho agora os dois posts que eu criei cadastrado. E eu vou fazer um novo post, tá? Então eu vou aqui voltar no WordPress, adicionar um novo post. Vou voltar aqui e pegar agora esses 3 últimos parágrafos. Colei aqui, o nome desse post vai ser esse daqui. E vou agendar ele, tá? Então venho aqui e vou colocar ele para amanhã. Hoje é dia 6 para mim, dia 7 aqui, vou agendar. Então também posso pré-visualizar. Ele está aqui cadastrado. Se eu voltar aqui nos meus posts, eu tenho os 3 posts lá. Um agendado, 2 publicados, tá? Então é assim que a gente faz posts e também é assim que a gente faz páginas, mas daqui a pouco eu vou falar sobre páginas. Então eu vou, no caso aqui, por exemplo, cancelei, não quero mais esse post aqui, eu posso jogá-lo para a lixeira. Ó, aqui para lixeira, eu tenho 2 posts aqui, mas eu tenho um no lixo, tá bom? Se eu quiser ver só os que estão publicados, eu clico aqui. Se eu quiser ver o da lixeira, eu clico aqui. E uma vez que ele está na lixeira, eu posso excluí-lo permanentemente, significa que eu não vou poder vê-lo mais, ou eu posso restaurá-lo. Cliquei aqui em restaurar, ele saiu da lixeira, não tem mais lixeira, mas eu tenho um post em rascunho. Tá? Deixa eu clicar aqui em todos, vai aparecer aqui o rascunho. Eu vou, no caso aqui, editar ele, e vou agora tirar o agendamento dele. Eu vou vir aqui no agendamento, e vou colocar que ele vai ser publicado agora. Pronto, agora eu tenho 3 posts cadastrados. Se eu vier aqui, ó, visualizar, eu tenho esse primeiro post, segundo, tem 3 posts cadastrados, então eu posso navegar por eles aqui, tá? A ideia é que isso seja, os posts sejam feitos assim. Então, nesse primeiro momento, nós aprendemos como fazer a criação de um post, mas eu posso também fazer a parte de categorias deles, tá? Então, tem aqui as categorias. Ele já vem por padrão sem categoria, significa que eu não preciso colocar categoria nenhuma, mas eu posso criar várias categorias para os meus posts. E eu vou criar, por exemplo, uma categoria aqui chamada alimentação. Alimentação, certo? Ele vai gerar um slug, em algum momento eu explico isso para vocês, que é um link, né, que vai ficar aqui em cima, como ele vai ser apresentado. Em todo caso, só vou adicionar essa categoria. Então, tem aqui alimentação e tem aqui sem categoria. Vou criar uma outra aqui que é esportes. Pronto, tem as 2 categorias, elas não tem nada alinhado por elas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui nos posts, vou pegar esse primeiro post, vou fazer uma edição, e a parte de categorias, elas ficam aqui, ó. Então eu estou falando que esse primeiro post, ele pode ser vinculado à categoria de alimentação, por exemplo. Vou salvar.
vou voltar aqui nos outros posts. Ó. Esse segundo post aqui, eu também vou colocar em categoria alimentação. Certo? E o terceiro post aqui, que seria o primeiro que eu fiz, né? Eu vou colocar ele como esportes. Atualizei. Certo. Esses posts cadastrados agora, eles têm eles estão vinculados a essas categorias. Então, se a pessoa quiser ver só os posts que estão vinculados a esportes ou alimentação, ele pode selecionar o grupo, né, desse assunto, ao invés de ficar procurando um por um, ele pode ver isso, tá bom? Eu não sei se eu não criei uma página para visualizar isso, mas então esse material é feito assim, tá? As categorias você vai dividir o conteúdo para que o usuário possa localizar. Então tem vários sites que já tem as páginas feitas separadas para que você veja só aquele conteúdo de acordo com a categoria que foi criada, tá bom? Então o vídeo já está com 11 minutos, eu vou falar sobre páginas, que é praticamente a mesma coisa. Então eu estou aqui em páginas, adicionar uma nova página, também vou no Lorem Y, pegar esses 3 parágrafos, vou pegar a página com esse título aqui, e tem as mesmas coisas, tá vendo? Tudo bem? Então, em outro momento, eu falo sobre parte de imagens destacadas, as páginas adjacentes e outras coisas, página pai, página filho, e sobre como criar o conteúdo dos blocos aqui, tá bom? No caso aqui, eu vou publicar uma página, para que eu possa explicar o próximo tema, que é sobre os menus. Como que eu consigo fazer com que aqueles elementos apareçam aqui, tá bom? Então, um forte abraço, expliquei o que é páginas e posts e como fazer a criação deles. Agora eu vou explicar como menu no próximo vídeo. Até mais.